Olá, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na lição de número 6, cujo tema é A Despedida do Líder. Nós vamos nos pautar no capítulo 23 e 24 do livro de Josué. Vamos localizar aqui o livro e vamos fazer a leitura do capítulo 24, que é justamente o nosso texto áureo, no versículo de número 15. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Deixo o versículo em destaque. Leiamos. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um texto por demais conhecido, atribuído ao Josué, e nós sabemos perfeitamente da importância de uma boa escolha. A vida, na verdade, é feita de muitas decisões. E nós temos que tomar decisões importantes, ciente de que todas elas vão afetar de uma forma positiva ou negativa e vai, enfim, fazer uma grande diferença em nossa vida. Sem dúvida alguma, a melhor decisão que um homem pode tomar na face da terra é aceitar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. A vida é feita de decisão. Ninguém vive sem tomar decisão. E por isso eu quero salientar a melhor das decisões que nós podemos tomar numa alusão à pessoa bendita de Cristo Jesus. Vamos para a lição de uma forma específica, número 6, que fala justamente sobre essa despedida. Na página 30 da nossa revista Compromisso, diz que todo líder precisa entender que sua liderança tem um prazo de duração. Durante o tempo em que lidera, é preciso entender a importância de fazer o sucessor. O líder bem-sucedido é aquele que tem a capacidade de olhar para trás e ver que fez o que deveria ter sido feito, olhar e enxergar que valeram a pena os anos de investimento nos liderados. E Josué foi um líder por excelência. O seu tempo estava terminando perto, portanto, do fim. Ele convoca o povo e dá instruções. Vamos tecer alguns comentários sobre essa introdução da página 30. Veja bem, eu já falei em alguns vídeos que o sucesso de todo e qualquer professor de escola bíblica dominical, de todo pastor, de todo líder cristão, é fazer sucessor. O sucesso não é se tornar famoso, uma pessoa necessariamente renomada no meio da associação, ou quando não convenção nacional, ou ainda um tanto mais restrita, estadual. A coisa mais importante é a gente fazer sucessores. Já disse em outros vídeos que não adianta, não é importante permanecer numa classe de escola bíblica dominical durante 20, 30, 40 anos a fio e depois olhar para trás e quando você pendurar a chuteira, não ter ninguém para se colocar no lugar. Por quê? A pessoa agiu como se fosse um cargo vitalício
descuidou-se no preparo da formação de novos líderes e não tem ninguém para preencher a função ou o cargo de professor, não que não tenha gente capacitada ou ainda com condições para ocupar aquela área, mas simplesmente porque não foi trabalhado por essa pessoa em questão, quando, na verdade, digo e repito, o líder precisa fazer sucessor. Ele pode começar a delegar algumas tarefas para que o aluno, bem aplicado, dedicado, venha realizar. Depois, ele pode até dar oportunidade para que este venha lecionar. Uma vez lecionando, ele pode sugerir e dar dicas quando estiver só ele e o aluno em questão, oferecer alguns conselhos, dar algumas sugestões, e tudo isto vai ajudar o novel aluno para que possa, posteriormente, ter condições de estar à frente de uma escola bíblica dominical, por exemplo. E a gente precisa entender que a liderança e o papel do líder em si, ele tem não um cargo vitalício, não uma função vitalícia que vai perdurar, durar para sempre. Tem fim. Aliás, ninguém é insubstituível. Engana-se redondamente quem acha que nenhuma outra pessoa pode fazer aquilo que nós realizamos quando estamos à frente de algum trabalho na obra do Senhor. Pelo contrário, existem pessoas que vão fazer bem melhor, outras iguais a nós. Mas cá entre nós, vou falar bem baixinho, na maioria das vezes as pessoas vão fazer igual a nós e, em outro momento, vai haver pessoas que vão fazer bem melhor do que nós fazemos. E isto não deve fazer com que haja uma ciumeira da nossa parte. Mas, pelo contrário, a gente tem que se alegrar quando alguém faz algo bem melhor do que a gente faz, não por uma questão de incompetência nossa, mas por conta da capacitação dada, do potencial de cada indivíduo que pode e deve ser desenvolvido. Nós temos que aperfeiçoar os nossos talentos, se dedicar ao preparo, ao estudo, literalmente colocar a mão na massa, arregaçar as mangas e trabalhar na obra do Senhor. Nenhum líder vai ficar de uma forma vitalícia para todo sempre, ele não vai ter essa durabilidade toda a qual alguns acham que vão se agarrar e vai fazer com que permaneça por longos e longos anos. Não é isso. A gente precisa entender que em toda e qualquer organização, ao momento, vou dizer assim, de entrar no exercício da sua função, ou cargo, melhor dizendo, ao momento de você adentrar ou entrar, e ao momento de você deixar aquela função ou deixar aquele cargo. E por que a gente vê muitas pessoas que literalmente não abandonam em hipótese alguma um cargo ou função? É porque tais pessoas pegaram um gostinho do poder e se apegaram ao cargo, ou aos cargos, ou funções que são desenvolvidas por este na igreja local. Eles ele esquece muitas vezes que a questão toda não é simplesmente você ficar em evidência, o holofote está sobre você, mas sim se você está servindo ao Senhor, consequentemente servindo às pessoas. A gente precisa fazer sucessores, sim, a gente precisa entender que ninguém é insubstituível. Repito, na maioria das vezes as pessoas vão fazer até melhor do que nós. Esta é a grande verdade. A gente tem que orientar, preparar uma liderança e, por fim, fazer sucessor, conforme aqui está em nossa revista, na página de número 30. Já com relação a Josué, ele foi um líder por excelência, mas observe que ele teve um modelo,
ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. Hoje em dia não é diferente. De uma forma muito específica, no Arraial Batista, nós tínhamos, décadas atrás, diversos, entre aspas, ícones, pessoas que a gente podia olhar para eles, se espelhar, tê-los como modelos, imitá-los, pessoas que eram desprovidas desse poder e serviam literalmente a causa do Senhor, que estava a serviço da dominação, buscava o bem comum, não se atentava para o elemento financeiro ao ponto de se desgastarem na obra do Senhor por causa do seu Senhor e dono, Jesus Cristo. As pessoas, enfim, naquele período, épocas atrás, muitas delas tinha aquele senso tão aguçado da vocação que mesmo ganhando, de repente, um, dois, no máximo três salários mínimos, eles estavam se dedicando integralmente à causa de Deus. Hoje em dia, se a pessoa não ganhar X salários ou ajuda de custo, a pessoa não entra na labuta, isto é, na seara do Senhor, porque vê muitas vezes somente o cifrão, ou seja, essa questão financeira. Mas a vocação tem a ver com essa realização plena quando a pessoa se coloca dentro da vontade de Deus, independente do recurso financeiro que a pessoa possa obter ou ter por direito, porque digno é aquele, né, que trabalha na obra do Senhor, porque se ele alimenta outras pessoas espiritualmente, ele também pode receber o que nós chamamos de prebenda, uma ajuda de custo, no tocante a essa necessidade material. No capítulo 23, agora a gente vai se reportar a ele, a este capítulo 23, a gente já está aí situando, colocando em tela. O que a gente vai observar? Sobre esse capítulo, há um comentarista que diz que a conclusão da redação do livro original de Josué e fala sobre algo que precisa ser ressaltado, o cumprimento das promessas contidas nas palavras iniciais do capítulo 1, versículo 1 ao 9. Ou seja, há um amarrado dentro dessa questão bíblica, ou seja, não são palavras ditas aleatoriamente, mas pelo contrário. Desde o primeiro capítulo, quando fala lá no versículo 1 até o 9, e fala sobre aquela introdução. Depois, nessa conclusão, vou dizer assim, está tudo assim, juntinho, misturado, bem amarradinho, ou seja, com um nexo, porque assim é a Bíblia. E vai haver uma admoestação concernente ao caráter condicional da graça de Deus. Muito tempo já havia passado, o Senhor havia concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos em redor. O Josué, como líder que sucedeu Moisés, já estava agora velho, já com a idade muito avançada. Ele chamou, então, todo o povo de Israel, com os anciãos, isto é, os líderes, aqueles chefes, os juízes, os oficiais, e fez o quê? Deu instruções. Observe a preocupação da parte de Josué sob a orientação divina de passar mais instruções na fase final do seu ministério àquelas pessoas. E o seu discurso de despedida foi feito perto do término de sua vida. É importante, irmãos, a gente começar bem na obra de Deus. Terminar bem, começar bem e terminar bem. É possível que alguém tenha começado mal na obra do Senhor, mas que termine bem. Mas o ideal é que a gente venha manter uma regularidade. Não é perfeição. A nossa vida tem que ser ordinária. Começar bem
manter-se bem e terminar bem, entendendo que a gente vai viver nessas etapas todas, do início, meio e fim, na dependência de Deus. A gente pode avançar um pouquinho mais e vamos, então, tecer alguns comentários. Por quê? Nesse capítulo 23, vou fazer a leitura do versículo 6 e 8 contigo. Vejamos o que nos diz. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir o que está escrito na lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associam com essas nações que restam no meio de vós, digo, no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles, não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus, como fizeram até hoje. Esta foi parte da instrução de Josué para o povo de Deus. Há, dentro desse discurso, 4 elementos pactuais. O primeiro é justamente a recitação da história sagrada. O segundo elemento, as obrigações da aliança ou pacto. Terceiro elemento, as bênçãos que acompanham a observância fiel. E o quarto e último elemento, as consequências graves que resultariam na infidelidade. Josué vai fazer com que o povo venha relembrar que o Senhor havia lutado por Israel, porque era não apenas o Senhor dos exércitos, mas ia à frente do povo quando eles estavam levando então a arca da promessa. E, da mesma forma, expulsado as nações fortes. Por isso, eles concebiam que nenhum homem foi capaz de resistir. As bênçãos eram condicionais, dependiam da observância fiel de suas obrigações pactuais. Quero ainda me deter agora, não mais na revista, no comentário, mas sim nesses versículos que estão diante de nossos olhos. Versículo 6 em diante, vou deixar aqui destacado, é esse texto que eu vou comentar nesse exato momento. Observe que se a gente cruzar os braços e não fazer absolutamente nada, as coisas não vão mudar. Outras vezes, a gente faz as mesmas coisas, repete os mesmos erros e a situação continua a mesma. Essa mesmice precisa, vou dizer assim, ser modificada. A gente precisa deixar os velhos hábitos, todos aqueles comportamentos nocivos e fazer coisas boas, coisas novas, enfim, tendo uma renovação não apenas de mente, mas que venha gerar atitudes e comportamentos diferentes, para que os resultados também sejam diferentes. Mas é preciso muito esforço, é preciso ter dedicação, é necessário que a pessoa tenha uma meta, um objetivo, e com base nisto, ela vai poder fazer as coisas tintim por tintim. E neste caso específico aqui, observe que era para fazer, façam todo o esforço para quê? Para aparecer, para se exibir? Não, para obedecer. Obedecer e fazer o quê? Obedecer e cumprir o que estava escrito no livro da lei de Moisés. Ora, a gente sabe perfeitamente que a lei de Deus é dada como uma manifestação bondosa da parte do Senhor. A lei de Deus não é uma camisa de força para nos aprisionar, para tentar tirar todo o prazer da nossa vida. Pelo contrário, é para gerar vida, e uma vida verdadeira. A gente observa também que a lei de Deus é aquela manifestação bondosa que serve como uma instrução divina e, ao mesmo tempo, nos dá uma direção. E se a gente tem a lei de Deus no nosso coração, na nossa mente, sempre estudando, meditando, aplicando, isto é, praticando a mesma, a gente não vai desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Porque, como eu disse agora há pouco, a lei de Deus é uma instrução divina,
mas também nos dá uma direção. A gente percebe que algumas pessoas ficam sem rumo, sem direção, porque lhe falta as escrituras sagradas. No versículo 7, fala para não se associarem com nações que restem no meio das pessoas, no meio do povo em questão aqui. Ora, às vezes nós, na questão, inclusive política, dentro do nosso país, queremos e até mesmo achamos que fazendo alianças político-partidárias, nós resolveremos a situação do nosso país. Mas cá entre nós, não existe essa história de salvador da pátria, ou ainda salvador do Estado, salvador do município. O que nós precisamos fazer é fazer com que haja pessoas tementes a Deus, que adentre, sim, nesse viés político como uma vocação, pessoa que não vá para lá para se dar bem, pessoa que não vai adentrar na política com segundas intenções, visando enriquecer ou adquirir poder, nada disso. Pessoas que têm uma vocação e que possam se colocar para assim, para visando esse bem comum e que, por sua vez, venha fazer algo em prol, não de um segmento evangélico especificamente, mas fazer as coisas corretas e boas para todas as pessoas. Naturalmente que a gente visa muito essa questão do nosso cristianismo, a gente visa muito a questão da igreja evangélica em si, mas a sociedade não se resume com a igreja local. A igreja local tem a sua importância, tem, enfim, a sua relevância, tem funções que a sociedade não vai exercer ou executar, porque é da alçada da igreja realizar tais tarefas, dentro das suas funções especificadas pelo próprio Deus. Mas acontece que, se nós tivermos pessoas cristãs que sejam cidadãos e que tenha, vou dizer, esse senso do bem comum, estes sim vão buscar fazer as coisas não para o seu próprio gueto, mas para todas as pessoas. Eu fico, às vezes, temeroso quando vejo pessoas pensando apenas no seu umbigo. Ora, o Brasil é muito maior do que o segmento religioso. A gente precisa entender isso. O que aqui está falando era não se associar com as nações que restam no meio daquele povo da época. O que a gente não pode se associar não é só com pessoas que têm ideologias diferentes, também, porque se pensa com ideologias gritantes e diferentes, claro que você não vai se associar. Mas, por outro lado, você também não pode se associar com pessoas inescrupulosas, pessoas que têm propósitos bem diferentes daquele que você está intencionando nesse quesito. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, vou dizer assim, vou colocar entre parênteses, com as nossas alianças, porque às vezes, em nome de Deus, a gente caminha por um viés político partidário, achando que é a solução de tudo para o Brasil. Pelo contrário, quando na verdade você vai ver gente que só olha para o seu umbigo, que só visa os seus interesses, que não está nem aí para o povo, só quer dinheiro, dinheiro público, dinheiro nosso, pessoas que só querem, enfim, se beneficiar e nem estão preocupados com o povo em si. Voltando aqui, fala, não lhe prestam culto, nem se incline perante eles. Observe que o povo de Israel, que foi um povo escolhido por Deus, resgatado lá do Egito, que foi preservado durante um tempo enorme no deserto, que adentrou a terra Canaã, é um povo cheio de altos e baixos. Seguiu a outros deuses, fez aliança com povos pagãos, acabou trazendo vários resquícios dessa infidelidade para com Deus no meio do povo, que foi uma desgraça para aquele povo então, sofreu as consequências, e tudo isto aonde? No meio
do povo de Deus. Por isso que no versículo 8 fala assim, mas apegue-se somente ao Senhor. Se é que a nossa igreja chamada evangélica precisa fazer, é se apegar não a um partido político em detrimento de outrem, de outro partido, mas se apegar ao Senhor somente e confiar plenamente em Deus, certo de que Ele vai usar pessoas justas, pessoas corretas, pessoas tementes a Ele. Agora, se você deseja mudar a sociedade, fazer diferença, comece sendo um bom pai, um bom esposo, um bom filho, comece sendo um pagador de impostos, nada de sonegar impostos, nada de, enfim, de fazer loucuras no trânsito, na direção, colocando outras vidas em perigo. Em suma, seja um bom cidadão. E antes mesmo de buscar os seus direitos, cumpra os seus deveres. Vamos continuar, porque no capítulo 24, vamos voltar ao capítulo de Josué. No capítulo 24, a gente já tem um outro tópico que Josué lembra ao povo os feitos do Senhor, a partir desse versículo 1. Então, ele vai se reunir com todas as tribos de Israel lá em Siquém, vai convocar todas as autoridades para eles se colocarem diante de quem? Diante de Deus. E ele vai dizer uma série de coisas importantes, conforme o nosso versículo 2 está ali afirmando, quando Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, e vai falar um monte de coisas sumamente importantes. E a gente precisa entender que é necessário ouvir atentamente o que Deus diz mediante a sua palavra. A grande dificuldade nossa é que a gente parece que tem um comichão dentro dos ouvidos, algo que impede de ouvir a voz de Deus, ou não ouve direito. Existe ruído na transmissão da mensagem, na comunicação, não que Deus esteja falhando em falar com o homem, mas por conta do pecado do homem. E esse pecado impede de muitas vezes de ouvir corretamente ao Senhor. Tem muita gente que acha que por ser crente ele está acima de todos, que as suas opiniões ou suas ideias são bastantes e não precisa de uma instrução, quando não de uma orientação. Mas aqui a gente vê o contrário. Do versículo 2 em diante, até o 13, a gente vai ver uma série de exortações, de palavras, até aqui, ó, até o versículo 13, de palavras dirigidas sobre as ações de Josué. Quando fala as ações, é sobre os feitos. Do versículo 14, conforme a gente está vendo aqui, ó, daqui em diante, só vou destacar o 14, mas daqui em diante, a gente vai observar uma renovação da aliança com o povo. Note bem, o povo era da aliança, mas deixaram a desejar, cheio de altos e baixos. E depois de tanto tempo, há uma necessidade de renovar a aliança para que o povo viesse temer a Deus, cultuá-lo com sinceridade. É possível que uma pessoa adentre um recinto de culto, uma igreja, portanto, e ela levante as mãos, feche os olhos, eleve seu pensamento a Deus em oração, quando não a sua voz, venha entregar dízimos, quando não ofertas, venha cantar as músicas, até mesmo atentar para a mensagem que está sendo exposta a partir do púlpito, mas ainda assim não há sinceridade em seu coração. Por isso que é importante
a gente entender que Deus procura, sim, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Existem casos que algumas pessoas vão para a igreja para buscar bênçãos. São pessoas interesseiras. Não querem comprometimento com a obra do Senhor, tampouco com o Senhor da obra. Mas elas só querem, vou dizer assim, se beneficiar, usufruir das bênçãos divinas, independente do que o Senhor requer dele, no sentido de relacionamento, que é o mais importante, é o que Deus deseja, porque Deus é um ente ou um ser pessoal. E como um ser pessoal, deseja relacionar-se conosco. Observe que antes de Josué deixar a liderança, ele pede para o povo fazer uma escolha. Esse contexto é sumamente importante, porque a escolha era a seguinte: se cultuaria a Deus, ao Deus, né, verdadeiro, ou aos deuses, ao que os pais deles que estavam além do rio cultuavam, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitavam. No versículo 14 e 15, é o que está aparecendo para nós na tela, Josué deixa claro que o povo deveria ter lealdade absoluta ao Senhor e vai desafiar o povo para que venha decidir em servir ao Senhor em detrimento aos deuses da tradição ancestral mesopotâmica ou aos deuses dos amorreus. A decisão de Josué é vista por todos. Ele e a sua casa serviriam resolutamente ao Senhor. Josué fala sobre essa escolha, a necessidade de fazer uma decisão, mas ele não fica em cima do muro. Ele já vai logo avisando. Independente de vocês tomarem uma atitude, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É a palavra desse líder. Uma palavra sábia, uma palavra de despedida, uma palavra que no final da vida manteve-se leal ao Senhor. E, ministerialmente falando, tem duas coisas que sempre me veio à mente, ao meu coração, na minha juventude, que era ter duas posturas. Uma que viesse me esforçar para interpretar a Bíblia adequadamente, lendo-a corretamente, cuidadosamente, com atenção, com aquele desejo de aprender, isto é, de ouvir realmente o Senhor falar através dos seus escritos, era a primeira coisa. E a segunda coisa, a lealdade a Jesus. Porque é importante, sim, ter uma boa interpretação bíblica, uma boa compreensão, porém, associada ou atrelada a esta, é necessário ter lealdade a Cristo Jesus. Porque uma pessoa deve viver com integridade, isto é, de uma forma completa. Um homem íntegro é um homem completo. Não é um homem perfeito, mas é um homem completo. É um homem cuja fidelidade ou lealdade encontra-se na sua própria vida e vai nortear todas as suas escolhas ou decisões. A posição assumida aqui por Josué foi muito importante para a tomada de decisão do povo, porque o povo ouve o seu líder, mas espera realmente ver algo que possa lhe ajudar. E a melhor coisa que a pessoa pode, como parte do povo de Deus, ver no seu líder é uma vida exemplar. Uma vida exemplar que são feitas de decisões boas e sábias na dependência e na direção divina.
e a tendência é o povo seguir. Em alguns momentos, quando o povo de Israel teve sacerdotes, profetas que eram corrompidos, que se beneficiavam em detrimento do povo, que eram líderes religiosos corruptos, porque o pecado corrompe o coração do homem, e não foi diferente com esses líderes religiosos da época. A gente observa que as pessoas imitavam ou copiavam o comportamento dos seus líderes, que era um comportamento muito aquém, que estavam deixando muito a desejar. Mas as pessoas seguiam. Da mesma forma, quando a gente vê um líder sério, comprometido, íntegro, fiel ao Senhor, com uma vida cheia de sabedoria, da palavra de Deus, um modelo, as pessoas vão desejar, sem dúvida alguma, imitá-lo. Nós estamos agora chegando ao final e vamos então fazer a conclusão, porque a conclusão aqui na revista, na página 33, tem essa conclusão e, por sua vez, a aplicação. Vamos fazer então esses dois momentos finais. A determinação do líder sempre vai ser fundamental. Ele precisa saber o que ele está fazendo. Ele tem que ter metas, objetivos, etc. E tal. E, sobretudo, ele precisa ter convicções fortes. O líder, ele é convicto. Ele sabe que ele está ali porque Deus o colocou e porque ele vive nessa dependência de Deus e sob a orientação do seu Senhor. E ele vai ter condições de desafiar o povo a tomar uma decisão sumamente importante. A gente observa aqui que na despedida, Josué convocou o povo para fazer uma escolha. Não era qualquer escolha, era uma escolha entre a vida e a morte. E toda pessoa que lida com a palavra de Deus na igreja, ela lida é, tendo a possibilidade de, através da exposição bíblica, por exemplo, do serviço prestado, de gerar vida na pessoa, vida verdadeira, gerar esperança, gerar fé, gerar realmente uma vida emoldurada pelo Evangelho de Deus, por essa boa notícia. Lá no último capítulo 24, versículo 29, vamos aqui nos situar, né, na fase final, 24, versículo de número 29, quando nos diz: passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. Observe aqui, e vai até o versículo 33, o relato da morte de Josué. Fala também sobre o seu enterro. É interessante que ele recebe o título de servo do Senhor. Acompanhe aqui em destaque. Servo do Senhor. O Brasil é dado por um comportamento muito impulsivo no tocante aos títulos. As pessoas querem ter títulos, quando o título em si não deve ser o nosso alvo. Se você, por exemplo, faz uma graduação, a graduação é o seu primeiro curso universitário. Depois você, de repente, faz uma pós-graduação, mais adiante faz um mestrado com a sua dissertação, e, por fim, em doutorado, aí você ganha um título de doutor, porque você defendeu uma tese. Eu estou indo nesse campo acadêmico. Você, quando é chamado de doutor, você pode ter esse título porque faz jus à sua vida acadêmica, uma vida dedicada ao ensino, à ciência, etc. e tal. Agora, acontece que pessoas, eles vão algumas vezes para a internet e querem comprar, por exemplo, um título de doutor em teologia.
Ele compra literalmente um certificado, ele faz lá uma provinha, frequenta online algumas aulas, em questão de meses, 2, 3 meses, quando não 6 meses, ele já sai como se fosse doutor em teologia. Claro que isto é fruto de diversos aproveitadores, pessoas fraudulentas, inescrupulosas, que têm oferecido diversos cursos. É comum em algumas denominações a gente chegar em alguns lugares, gabinetes de alguns líderes, e está repleto de cursos, doutor, mestrado, isso, aquilo, outro, mas tudo curso que não tem, primeiro, nenhum credenciamento junto ao MEC, que é o Ministério da Educação, não tem cursos vinculados a instituições sérias, comprometidas, éticas, mas são muitas vezes diplomas, certificados comprados. Isso mesmo, comprados. E a gente precisa entender que a coisa mais importante não é ter um título aqui ou colar, é sim, conforme está em destaque, ser servo do Senhor. Essa menção de servo do Senhor deve ser uma menção honrosa, a mais honrosa entre todas. E a gente viu nos últimos anos, no arraial evangélico, algumas denominações que não tinham títulos, que não eram usuais, pelo menos na época, vamos supor assim, década de 70, 60, só tinha pastores, vou dizer assim. Aí depois perceberam e que eles precisavam, com uma questão de vaidade, de títulos que lhe pudessem dar, entre aspas, mais honra e etc e tal, como se aquilo fosse dignificar o ministério. E alguns começaram a utilizar alguns títulos dentro da denominação de bispo para ficar acima dos pastores, e depois, quando não, apóstolo, e etc e tal. E por falar em apóstolos, a gente observa que, biblicamente, isso lá no Novo Testamento, a gente vai ver que a igreja cristã limitou-se a esse título mais aos apóstolos, uma referência aos 12 escolhidos por Jesus. Depois vai ter aquela substituição lá, Matias, mais à frente. Existia, sim, a terminologia apóstolos no período, mas não tinha nenhuma associação como esta nos dias atuais, de modo que, vou dizer, os apóstolos do primeiro século, quando não eram aqueles 12, os mais restritos, né, aquele grupo, eram pessoas que mais estavam voltados para aquela plantação de igrejas, etc e tal. Mas hoje em dia não. As pessoas ostentam apóstolo, etc e tal, quando na verdade não é que não faz jus, é que não tem nenhum amparo bíblico para tais títulos. Títulos outros que as pessoas vão colocando, patriarcas, isso, aquilo, outro, porque as pessoas elas se dão muito por esse assunto. Agora sim, a gente vai agora para a aplicação e vamos fazer apenas um resumo. Todo líder precisa saber da sua responsabilidade diante de Deus e dos seus liderados. É preciso do começo ao fim mostrar o quê? Determinação. E Josué vai mostrar para nós que não importa como começa, e sim como termina a carreira. Mas isso foi palavra do autor. Mas eu entendo que é importante que a gente veja como começar bem e terminar bem, assim como foi com Josué. O apóstolo Paulo ele vai dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. O líder ele precisa também ter tempo e o tempo todo liderar e concluir que não pode fazer as coisas de qualquer jeito. E vai haver um período onde ele vai iniciar
um ministério, vai assumir uma função, um cargo, mas também haverá um momento para ele deixar o ministério, deixar a função, deixar o cargo e preparar nesse meio tempo novos líderes para dar continuidade à obra de Deus. Sabemos que não é fácil se despedir-se de um líder, vai ficar saudade, vai ficar as boas lembranças, mas é bom também salientar que quando um líder deixa uma igreja, ou quando não uma sala de aula, como um bom professor, por mais que seja, a gente não pode viver com comparação, comparando o novo líder com aquele que estava até então à frente de uma instituição, de uma igreja ou de uma escola bíblica dominical, já que a gente está falando dentro desse âmbito. A gente precisa evitar as comparações, apoiar o novo líder, se colocar realmente à disposição e, quando não, contribuir para que o líder tenha o nosso apoio e essa disposição de servir cada vez mais e mais ao Senhor. O legado de Josué não foi esquecido até os dias de hoje, porque há uma narrativa bíblica que a gente também venha fazer a diferença no mundo no qual vivemos. E que quando nós deixarmos este plano terreno, deixemos também um legado. Até a nossa próxima lição. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Amém.